formada para melhor funcionar. Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós lemos um texto nessa noite para a nossa meditação e eu gostaria que nós tivéssemos o máximo de atenção, porque os irmãos, tendo atenção, a gente aqui é mais ágil, mais rápido, para que no tempo certo, 9 horas, nós estejamos encerrando o culto. Lemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Os primeiros 9 versículos do texto que nós lemos. Se os irmãos, não sei se toda a Bíblia tem, mas a minha tem aqui a epígrafe do texto, que é essa parte que está em negrito. Está escrito assim: extrema corrupção nos últimos tempos. Extrema corrupção nos últimos tempos. O que é que se compreende por últimos tempos? Por exemplo, para a gente ter uma ideia, os discípulos de Jesus achavam que Jesus voltaria naqueles dias. Logo que ele foi para o céu, logo voltava. O apóstolo Paulo escreve demonstrando que Jesus voltaria antes dele ser martirizado. É só a gente olhar no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando ele se inclui nos que vão ser transformados. Enquanto os mortos ressuscitam, nós seremos transformados. Então, a partir do momento da ascensão de Jesus, os teólogos compreendem que os últimos dias passam a contar daquele momento. Não sabiam eles que mais de 2000 anos se passariam. Muitas pessoas até desvaneceram da caminhada, porque aguardavam ou pensavam que Jesus voltaria logo e ele não voltou. Muitos grupos aí marcaram a volta de Jesus, não aconteceu, remarcaram, fizeram os cálculos e Jesus não voltou. Jesus, ele disse que nem ele, nem o Pai, nem ele, nem os anjos, mas unicamente o Pai é que sabia o dia da sua volta. Como nós não sabemos o dia da sua volta, nós temos que estar preparados. Mas, porém, pelos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, podemos deduzir que estamos vivendo realmente os últimos dias. Porque a multiplicação da iniquidade e o esfriamento do amor é um dos avisos de Jesus concernente à proximidade da sua volta. Jesus falou dos acontecimentos que é compreendido como o princípio de dores. E há tempo a humanidade sofre com o princípio das dores. Então tudo indica que a vinda de Jesus está muito perto. Nesse texto, nós vemos aqui que no primeiro versículo, o apóstolo Paulo disse: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Sobrevirão nos últimos dias tempos trabalhosos. A gente voltando aqui há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, comparando com os dias atuais, podemos perceber uma grande diferença, não só com relação à espiritualidade da igreja, mas também com relação ao mundo como um todo. Ao mundo como um todo. Eu lembro-me, quando criança,
as pessoas tinham mais pudor, mais vergonha e mais sensibilidade moral. A primeira vez que eu vi um casal namorando e o rapaz beijando a moça, aquilo eu fiquei abismado. E eu fiquei olhando e disse: menino, sai daqui. E eu saí, mas fui me esconder e fui olhar, escondido. Hoje, nós vemos isso na rua, os filhos na frente dos pais. A degradação, ela chegou, ela está a grosso modo. E devido a essa situação, muitos dos nossos, quando eu digo nosso, não me refiro só aqui, à igreja como um todo, vem se acomodando. Veja, depois desta pandemia, a quantidade de crentes que estão dando trabalho para congregar. Tem deles que ainda nem voltou, ainda não veio um culto depois que tivemos a liberdade de abrir as portas. Já visitei, já conversei, mas a frieza é tão grande, que impede da pessoa vir à igreja, vir ao culto, louvar a Deus. Então, esses tempos trabalhosos, nós estamos vivendo, tempos difíceis. Paulo diz aqui em outra passagem a Timóteo, que nesses tempos difíceis as pessoas não sofrerão a sã doutrina. Isto é, as pessoas crentes não se submeterão àquilo que a Bíblia diz. Observe aqui que nessa lista, que foi listada aqui por Paulo, temos aqui uma lista que descreve deprimentemente a situação dos pecados da humanidade. Isso é deprimente. É uma lista de pecados que, por ser pecado, impedem a pessoa de entrar no céu. E muitos desses pecados listados aqui acontecem no dia a dia, em nosso meio. É por isso que nós precisamos atentar para o que a Bíblia diz, para que não venhamos perder a nossa salvação. É possível um crente que congrega perder a salvação? Altamente possível. Altamente possível. Por isso precisamos policiar a nossa vida à luz da Bíblia, não é à luz do que eu acho, porque é um problema a questão do achismo, e a gente dá uma interpretação que não cabe no texto sagrado. Então veja que no versículo 2, após ele falar dos tempos trabalhosos, ele vai falar aqui dos homens, das pessoas, independente do gênero, que são amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Ele cita aqui avarento, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E eu lendo essa passagem bíblica para preparar uma palavra para uma congregação, e eu achei por bem trazer para a nossa meditação hoje. Trazer para a nossa meditação no dia de hoje. Nós olhando para o Salmo
de número, se não me engano, 27, e o último versículo, se eu não estiver enganado, ele diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Aí chegamos lá no capítulo 1 de Provérbios. Capítulo 1 de Provérbios. Aliás, Manuel 27, o Salmo é 111, me lembrei aqui. Salmo 111, e o último versículo. Aí chegamos no livro de Provérbios, no capítulo 1. O autor de Provérbio, usado pelo Espírito Santo que usou o salmista, ele tem o mesmo pensamento nesse sentido, quando ele diz no verso de número 7: o temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aí ele diz: filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes a doutrina da tua mãe. Glória a Jesus. Ouve a instrução de teu pai, Deus, a doutrina da tua mãe, a igreja. Glória a Jesus. Se o temor do Senhor é o início de uma vida sábia, então devemos todos temer a Deus para sermos sábios. Então, quem é sábio, ele não é amante de si mesmo. Então, essa lista deprimente, depreciativa do ser humano para com Deus, o primeiro pecado é a avareza. E a avareza, ela separa o homem de Deus. A avareza, ela leva o ser humano a blasfemar de Deus. No Salmo de número 10, versículo 3, a Bíblia diz assim: quem não dá, ou melhor dizendo, o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Porque um dos significados da palavra avarento é não dar, é mesquinho. No nosso linguajar popular é mão de vaca, ou mão de burro. Vaca abre, é de burro que não abre, né? Então a avareza leva o indivíduo a zombar, a blasfemar de Deus. No livro de Lucas, no capítulo 16, Jesus ele diz que nenhum servo ele pode servir a dois senhores. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, há de se achegar a um e desprezar o outro. Aí Jesus disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon tem origem, essa palavra tem origem no aramaico, que significa luxúria, apego às riquezas. Aí nós vamos para Paulo. Paulo diz que o amor do dinheiro é a raiz. É a raiz. O que significa a raiz? Que dá sustentação e que alimenta a planta. E através dela, que ela sunga da terra os sais minerais, o seu alimento. Então o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. É diferente de você amar o dinheiro, querer o dinheiro, trabalhar pelo dinheiro. É diferente. Ele está falando do amor do dinheiro. O amor do dinheiro, ele domina. É quando a pessoa se torna escravo dele. Quantas pessoas nesse exato momento estão perdendo a vida, sendo tirada a sua vida por indivíduo que é dominado por o amor do dinheiro? Então a avareza, ela tem essa conotação. Aí no versículo de número 14 de Lucas 16, a Bíblia diz assim: e os fariseus que eram avarentos ouviam todas estas coisas e zombavam dele.
Quando Jesus discorreu sobre a questão de servir a dois senhores e falou a questão aí do mamon, da avareza, eles, diz a Bíblia, que eram avarentos, eles zombavam de Jesus. Zombavam de Jesus. Paulo, ao escrever aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 11, ainda sobre o tema, ele diz: mas agora vos escrevi, que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador, aí segundo pecado, avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Entre esses pecados listados aqui do capítulo 5 de 1 Coríntios, destaco aqui a questão da avareza. Quem é avarento, Paulo recomenda que a gente não deve nem comer com ele. Às vezes a gente tende a minimizar o pecado, né? Tende a minimizar o pecado, achando que Deus não levará em conta. Leva sim, porque está na sua palavra. Se não tivesse importância, se não houvesse nenhuma importância concernente a isso, jamais Deus teria colocado na sua palavra. Olha, irmãos, ainda o Paulo, tratando do assunto em Efésios 5:5, ele diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, aqui entra uma conotação a mais para a avareza. Ele diz aqui que é idolatria. E nós sabemos que nenhum idólatra ele tem parte no reino de Deus. O qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário que nós tomemos conhecimento. Deus reclamou, ou Deus falou com respeito ao povo de Israel, que eles estavam errando porque lhe faltava conhecimento. Então, se falta conhecimento, a pessoa erra. Agora, se nós somos conhecedores e queremos entrar no céu, temos que nos corrigir, porque a avareza leva o indivíduo a ficar fora do reino de Deus. Nessa lista, o segundo pecado é a presunção. O que é a pessoa ser presunçoso? Quem é presunçoso, ele é vaidoso. A presunção é vaidade. E a Bíblia diz que os presunçosos, eles são dignos de morte. Quantas vezes nós já temos lido isso aqui e nunca atentamos para isso? O presunçoso, ele é digno de morte. Quem diz isso é Paulo também. Está lá em Romanos, capítulo de número 1, versículo 30 ao 32. Escute bem. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam, em outra tradução, mas também consentem que alguém faça. Romanos 1, 30 ao 32. Então, dentro dessas má qualificações aqui, está a presunção. Então, quem é presunçoso, diz o apóstolo Paulo, é digno de morte. Digno de morte. Avançando aqui, vamos para o terceiro, soberbo. O que é o soberbo? O que significa soberbo? Significa orgulhoso, altivo, se acha grande. A essas pessoas, segundo escreveu o salmista no Salmo 101 e o versículo 5, essas pessoas não são suportadas por Deus.
Deus não suporta quem é soberbo. 105:5. Aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo, que é a mesma coisa que soberbo, e coração soberbo, aí vem o soberbo, não suportarei. Isso aqui é Deus que fala. Não suportarei. Tiago 4:6, ele diz que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Então o caminho para nós agradarmos a Deus, fazermos a sua vontade, é o caminho da humildade. Porque aqui não tem ninguém grande. Todos nós aqui devemos entender que para fazer a vontade de Deus e ser verdadeiramente discípulo de Jesus, nós precisamos nos considerar humildes e considerar o nosso irmão maior do que nós. É assim que Jesus nos ensina. Glória a Jesus. Blasfemo. A blasfêmia é uma ofensa à divindade. Blasfemar, o pecado de blasfêmia é ofensa à divindade. E o que Jesus falou com relação ao Espírito Santo? Está lá em Mateus 12:31. Que todo pecado são perdoados aos homens, mas o pecado de blasfêmia, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado aqui neste mundo e nem no futuro. Eu já falei aqui sobre esse tema em outra oportunidade, o que era blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia é também uma palavra ou ato injurioso contra qualquer pessoa, coisa respeitável. É blasfêmia. Vejam bem, na lei de Moisés, que foi dada por Deus, o pecado de blasfêmia era considerado tão grave que o blasfemo ele tinha que ser morto apedrejado. Podia ser a blasfêmia contra Deus ou a blasfêmia contra o santuário. Jesus ele foi acusado de blasfemar contra Deus, por isso que eles o crucificaram. Mas vamos ver o que é que diz Levítico. Levítico, capítulo 24 e versículo 14. Acompanhe aí na sua Bíblia, veja aí. O que é que diz? Quem achar primeiro, leia aí rapidamente. Levítico, capítulo 24, verso 14. Pode ler. Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. Aí, toda a congregação, se juntaram 12 tribos. Todas as tribos, isto é, os representantes das tribos, se ajuntavam no local de execução e apedrejava aquele que tivesse cometido o pecado de blasfêmia. Isso foi ordem de Deus. Ingrato, vamos para o ingrato. Isso aqui são as qualidades ruins de quem é amante de si mesmo. Se tem algo que machuca, é a ingratidão. Você fazer o bem, você se esforçar para ajudar alguém e você receber ingratidão. Foi isso que Jesus sofreu. Se alguém já sofreu uma ingratidão, imagine aí a que Jesus sofreu. Jesus só fez o bem, Jesus curou, Jesus amou, Jesus livrou gente da morte, Jesus curou leprosos, ressuscitou pessoas que haviam morrido, multiplicou pão, peixe, alimentou multidão, ou multidões no caso, mas ele foi martirizado por ingratidão do povo. O que é ser ingrato? É a pessoa que não corresponde aos benefícios recebidos. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Lucas,
capítulo 6, verso 35. Amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. À medida que eu me recuso a fazer o bem, e Jesus está falando aqui ao inimigo, né? Nem ao amigo, ao inimigo, eu estou sendo ingrato. Ah, mas ele é inimigo, ele não fez nada por mim, mas eu tenho que fazer pensando naquilo que Jesus fez por mim. Porque eu era ruim, eu era pecador, eu estava condenado à morte, e Jesus me amou a si mesmo. Então o amor de Jesus para comigo é tão grande que aquilo que eu puder fazer, nem que seja para uma pessoa considerada inimigo, eu tenho que fazer em gratidão a Deus. Eu não posso ser ingrato a Deus pelo favor que Ele me concedeu. Veja na questão do perdão. Jesus disse: se não perdoardes os pecados dos homens, vosso Pai não perdoará os vossos. Então, ser ingrato é não reconhecer a bondade de Deus. Vamos para o outro, profano. O que é ser profano? É aquilo que não pertence ao âmbito sagrado. Aquilo que profana o que é sagrado, que desdenha do que é sagrado. Porque o seu foco é secular. E o que a Bíblia diz sobre isso? Levítico, capítulo de número 10, versículo 10. A classe sacerdotal, o sacerdote, os levitas, aqueles que Deus separou para cuidar do culto, do tabernáculo, a esses homens, Deus proibiu e disse que eles tinham que se abster, do vinho, ou em outras palavras, da bebida alcoólica, para que eles tivessem a condição de fazer separação entre o santo e o profano. Numa condição de embriaguez, eles não tinham condição de fazer. E nós temos exemplo na Bíblia que 2 foram fulminados, apareceram no santuário com fogo estranho, porque estavam embriagados, e Deus o matou. Deus fulminou, e eram sacerdotes, porque eles desprezaram essa recomendação. Eles tinham que se abster, não podiam tocar, não podiam beber, porque essa era a condição para fazer a separação entre o que é santo e o que não é. E nós vemos aqui que o vinho embriagante, ele é uma simbologia do pecado, que tira do indivíduo a condição de ser vigilante, e aí ele perde a consciência, ele perde a capacidade de fazer separação entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada. Por isso, por esse motivo, eles tinham que ter esse cuidado para não profanar o que era sagrado. Rapidinho aqui, correndo. Sem afeto natural. O que é afeto? Todo mundo sabe que o afeto é um sentimento. É um sentimento de afeição por alguém. Você cria laços com a pessoa e você tem afeto por ela, você quer bem, você ama. Mas o homem amante de si mesmo, ele se fecha numa redoma que os outros que se lixem. Ele não tem afeto pelas pessoas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 12, pode ver na sua Bíblia. Ele diz o seguinte:
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Quando a Bíblia fala de entranha de misericórdia, o que é que nós entendemos? É algo que vem de dentro, do nosso coração. E aquilo que vem do nosso coração, ele é verdadeiro. Que seja bem ou que seja mal, é verdadeiro. Então, se vem de dentro, o que é que Paulo está dizendo? Que nós devemos nos revestir como eleito de Deus, santos e amados de entranha de misericórdia. Oh, coisa boa é você se sentir amado. A pessoa pode estar com a autoestima que não está alta lá embaixo, mas se ele chegar a ser amado, amparado, saber que alguém se importa com ele, ele desenvolve sentimentos para com Deus e para com o próximo, pois ele sabe que alguém se importa, alguém o ama. Glória a Jesus, um amor verdadeiro. João, ele diz: filhinhos, não amemos só de palavras. Amar de palavra é fácil, mas nós precisamos amar verdadeiramente. E como é que se ama verdadeiramente? Através dos atos, das obras. As obras nos indicam, elas nos dão norte do que realmente nós somos. Glória a Jesus. Irreconciliável. O que é uma pessoa irreconciliável? Claro que não pode se reconciliar. Não pode se reconciliar. Romanos 1:31, Paulo diz, citando aqui os pecados que está coadunando com o que ele diz aqui a Timóteo, ele fala dos nécios infiéis nos contratos sem afeição natural, olha aí, sem afeição pelo próximo. Aí ele diz: irreconciliáveis, sem misericórdia. Ele é irreconciliável, ele não desenvolve a capacidade de perdoar, de amar as pessoas com seus defeitos. Porque todos nós temos qualidades boas e qualidades não boas. Precisamos avançar nas boas e tentar melhorar as que não são boas. Amar, ser reconciliável. Lá fora é que as pessoas têm um sentimento infernal. Eu já vi e ouvi pessoas que se humilham, pede perdão e diz: não, você vai preto por meio dos infernos e eu não perdoo. São pessoas irreconciliáveis. E essa condição leva este indivíduo para o inferno. Vamos para outra aqui, caluniador. A calúnia é a difamação por meio de acusações falsas. Os antigos chamavam de levantar falso. É dizer inverdades acerca da pessoa. São os caluniadores. Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Romanos 1:30. Então são difamadores, que é a tal da calúnia. Ficarão de fora do reino de Deus. Vem incontinentes. Olha aqui nesta lista de pecados que faz com que a pessoa fique fora do reino de Deus por ser amante de si mesmo. Incontinentes são as pessoas que não têm autocontrole. Incontinente, que não se controla, não se contém, não tem comedimento, não tem moderação. Fala de qualquer um, inventa mentira, conversa. São as pessoas incontinentes, que não se controla. Você sabe, a pessoa incontinente de língua? Nós temos aqui incontinente de língua. Por exemplo,
Aqui na nossa reunião de obreiro, o pastor dizia assim: irmãos, esse assunto só diz respeito a nós. Nós, às vezes chegava em casa, já tinha gente sabendo. São os incontinentes de língua, que não se controla. Glória a Jesus. É um pecado que faz com que o indivíduo fique fora do reino de Deus. 1 Timóteo 3:3. 1 Timóteo 3:3. Paulo, ele exige dos líderes, no caso Timóteo, Tito, que eles não fossem dados ao vinho, não fossem espancador, não fossem cobiçosos, de torpe ganância, mas moderado. Olha aqui a moderação. Não contencioso, não avarento. Olha onde entra o avarento de novo. Que as pessoas que são incontinentes, eles não têm moderação e não têm domínio próprio. Não permitem que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E aí, essas pessoas não são moderados. E nós sabemos que, como servos de Jesus, nós precisamos ser moderados em tudo. Em tudo. Na nossa vida no lar. Eu vi uma vez o pastor contando que foi visitar uma congregação e quando ia se aproximando, escutou a irmã lá na casa, lá, show, galinha do diabo, e aquela coisa toda, e ele chegou, bateu na porta, e a irmã, pastor, o senhor por aqui, seja bem-vindo e tal, e aí conversaram e tal, aí oraram, chegou a hora de ir para casa. Ela foi lá, pastor, o senhor quer levar uma galinhazinha para você comer mais a irmã e tal? E ele disse, irmã, se a senhora me der da sua, eu quero, da do diabo eu não quero não. Faltou o quê? Moderação nas palavras. Eu sei que não é fácil para uma mãe ficar o dia todo com criança pequena, em casa. Você sabe que tem menino que só a misericórdia. Mas ela deve pedir muito a Deus autocontrole. Porque nós estamos cercados de pessoas que nos observam. E aquilo que nós falamos, muitas vezes não é o que as pessoas pensam de nós, mas aquilo que nós demonstramos ser através dos nossos atos. Por isso a moderação é muito importante. Muito importante. Principalmente no momento que nós estamos vivendo, momento de redes sociais, de um ativismo entre esquerda e direita, e por aí nós precisamos ser moderados, porque nós somos sal da terra e luz do mundo. Precisamos ter muito cuidado, nos policiarmos mais. Glória a Jesus. Isso aqui eu não estou exigindo dos irmãos, não, isso aqui é para mim também. Eu também sou crente, eu preciso desta palavra. Glória a Jesus. Cruel, só temos 5 minutos, já nós termina. Cruel. A palavra cruel significa desumano, despiedoso, ou pessoa que não tem piedade, misericórdia de ninguém. Provérbios 11:17. O homem misericordioso faz bem à sua alma, mas o cruel prejudica o seu corpo. Cruel prejudica o seu corpo. Traidor, aquele que a traiçoa, só nos faz lembrar de Judas. Está lá em Mateus 26:48. E o que eu traía tinha lhe dado um sinal dizendo, o que eu beijar, esse prendei-o. Jesus chamou aquele indivíduo. Olha aqui, considere isto. Era um privilégio fazer parte daquele grupo seleto que Jesus separou. Jesus fez o bem, Jesus chamou, Jesus fazia coisas extraordinárias, deu a ele a oportunidade de ser o tesoureiro, e o indivíduo, mesmo assim, não considerou, traiu Jesus. O beijo era apenas um sinal para mostrar
aos que iriam prender, porque eles não conheciam Jesus. Jesus era parecido com os seus discípulos, com os seus apóstolos, e eles não sabiam. E aí, para não prender uma pessoa errada, eles pediram ajudas. Nós precisamos saber quem é, não conhecemos. Eles disse, não se preocupe não. Aquele que eu chegar e der um beijo é esse. Então aquele indivíduo traiu a Jesus. Obstinado é a pessoa teimoso. Teimoso. O que é que diz aqui sobre esse obstinado? Salmo 78, verso 1 e o verso 8. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. O verso 8. E não fossem como seus pais, geração obstinada, rebelde, geração que não regeu seu coração e cujo espírito não foi fiel a Deus. É claro que ele está falando dos israelitas, que Deus os tirou da terra do Egito com mão poderosa, livrando da mão de Faraó, livrou de todas as pragas que caiu sobre a terra do Egito, abriu o mar vermelho para aqueles indivíduos passar a pés enxutos, supriu a necessidade de água e de alimento, mas foram teimosos em dar continuidade à sua rebeldia contra Deus. Orgulhoso. Uma pessoa orgulhosa tem um conceito elevado de si mesma, se acha em um nível superior aos demais. Viu? Uma pessoa orgulhosa, ele se acha superior aos demais. Ele tem uma visão de si mesmo muito elevada. O que a Bíblia diz sobre isso? Romanos 12, 16. Sede unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Aí, Paulo novamente escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, verso 17, terminando, ele diz assim: manda aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Queridos irmãos, haverá homens amantes de si mesmos. Aí todas essas qualidades ruins farão com que eles não herdem o céu, a vida eterna. Paulo diz, eles têm aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. A pessoa parece ser santa, beijinho para aqui, abraço para ali, para acolá, mas a língua é como uma espada. Pelas costas, está lá, é igual abraço de gato. Tá o bichinho fofinho, mas puxe ele, mexa com ele para ver, as unhas, Então, são esse tipo de gente, amante de si mesmo, tem aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre, nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. O indivíduo tem às vezes 20, 30, 40 anos de crente, mas nunca aprende, todo tempo é menino. Aí vejo a semelhança deles, ele diz como Janes e Jambres. Esses dois indivíduos, quando Moisés foi à presença de Faraó para tirar o povo e que ele jogou o cajado no chão e se tornou-se numa serpente, esses dois indivíduos aqui, Janes e Jambres, fizeram o mesmo, era o feiticeiro mágico lá de Faraó. Então o apóstolo Paulo vê aquela atitude como uma resistência a Moisés.
Então, todos aqueles que se levantarem contra a obra de Deus, que se levantarem contra a palavra de Deus, eles estão resistindo a Deus. E ninguém queira ter Deus por inimigo, queira ter Deus como amigo, como parceiro, como ajudador, porque Ele é maravilhoso e poderoso nas suas obras. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos ajude, e que nós possamos, irmãos, cada dia melhorarmos, porque o céu nos aguarda. Jesus, a Bíblia diz que Ele vem buscar para si um povo seu especial, zeloso de boas